Olá, meus amigos, um abraço. Está começando a nossa aula, que tem como objetivo fazer uma revisão de tudo que foi visto hoje em nossa matéria, a matéria Rádio e TV, do curso de Rádio e TV aqui da Rede Residência, tá certo? Antes da gente começar a nossa aula de revisão, eu queria fazer algumas considerações. A primeira, eu queria responder um e-mail que me foi enviado pelo aluno Fabiano Cândido, né? Primeiro, Fabiano, muito obrigado, né, pela mensagem. Fiquei feliz com as suas palavras. E o Fabiano, ele fazia duas considerações muito interessantes. A primeira, ele discutia a questão do mercado de trabalho para os profissionais que são formados em rádio e TV. E uma outra colocação muito pertinente, o que poderia fazer um profissional formado em rádio e TV para se especializar, para ser diferente no mercado. Com relação à primeira pergunta, não falando apenas do mercado local, o mercado de onde eu estou, no caso aqui o estado de Alagoas, mas isso a gente pode estender para todos os estados do Brasil. O mercado de trabalho é um mercado muito interessante. Como nós vimos nas primeiras aulas do nosso curso, nós tivemos a oportunidade de mostrar as habilitações que um profissional formado em rádio e TV ele pode atuar. Ele pode atuar em diversas áreas, não só em frente às câmeras da TV ou atrás do microfone no rádio, mas na parte técnica, na parte de produção, na parte de edição, na parte de roteirista, enfim. É imenso o mercado de trabalho. E não é um mercado de trabalho hoje restrito apenas às rádios e TVs espalhadas pelo Brasil. Hoje nós temos um mercado muito grande também de produtoras, de áudio e vídeo que também absorvem esses profissionais. Então, em relação ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho é um mercado muito extenso, para os profissionais formados nessa área. Com relação a você se tornar um profissional diferente, o que fazer para que você possa se destacar aí na sua especialidade, eu acho que o importante frisar é que isso parte muito de cada um. É você terminar o seu curso para que você esteja legalmente habilitado a trabalhar e procurar sempre se especializar. E essa especialização ela depende muito da área que você vai escolher. Por exemplo, se você escolhe a área de locução, o ideal é que você tenha a oportunidade de repente, procurar um fonoaudiólogo e fazer um tratamento mais extenso, onde você possa trabalhar a sua respiração, onde você possa trabalhar a sua dicção. Eu aconselho aulas de língua, acho que são extremamente importantes, você falar bem o português e de repente dominar uma outra língua para você que vai trabalhar não só no rádio como na TV. Na parte técnica, você trabalhar como operador de áudio, você pode fazer uma especialização em edição de softwares específicos para áudio e para TV. Enfim, cabe muito de cada profissional, saber onde você quer chegar. Quanto mais especializado você for, obviamente que mais interessante você vai ser para o mercado de trabalho. E existem muitos cursos. Eu falei da parte técnica, você é formado em rádio e TV, de repente você quer trabalhar com manutenção, por que não fazer um curso de eletrônica para aumentar ainda mais os seus conhecimentos? Enfim, tem muitas possibilidades dependendo da área que você escolher em termos de especialização. Olha, nós estamos na aula de revisão, é a nossa 9ª aula. Eu queria também fazer algumas considerações em relação a isso. Eu fui estudante, como todos vocês, em qualquer parte do Brasil. E eu trago essa experiência não só do curso de rádio e TV que eu fiz o curso técnico de rádio e TV, há 14 anos eu terminei esse curso, mas também quando eu entrei na Universidade Federal de Alagoas, para o curso de jornalismo, isso lá em 1994, já há 20 anos, quando eu ingressei no curso de jornalismo da Universidade Federal aqui do meu estado. E por que eu estou fazendo essas considerações? Nós temos que entender que esse curso que vocês estão fazendo, ou qualquer outro curso que especialize para uma profissão específica, o que você vai absorver de conhecimento depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Independente do mestre ou do professor que traz o conhecimento dele, independente do mercado e o que ele oferece, isso é uma coisa muito pessoal. E por que eu falo isso? Porque ao contrário da escola, que muitas pessoas tinham na avaliação, a oportunidade apenas de passar de ano e concluir mais uma etapa da vida, a avaliação num curso preparatório para uma profissão, eu sou muito cético em relação a esse tipo de avaliação. Primeiro porque qualquer tipo de avaliação, ela depende muito da cabeça com que você está no dia em que você vai fazer. Ela depende muito da situação em que é apresentada a você, a metodologia que ela é utilizada. Eu não estou desmerecendo a avaliação,
mas eu estou dizendo que o conhecimento prático, aquilo que você absorveu para a sua profissão, ele é muito mais importante do que qualquer nota que você venha tirar numa matéria como Rádio e TV aqui do curso ou qualquer outra matéria. O importante é que você tenha absoluta certeza de que você absorveu isso para a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Hoje, né, eu elenquei nessas 8 primeiras aulas que nós fizemos alguns pontos que eu considero importantes, né, para que a gente possa revisar e trazer. Eu vou apresentar para vocês 25 questões que para mim resumem o que foram esses 8 momentos que nós tivemos, essas 8 aulas que nós tivemos. Dentre essas 25 questões que nós vamos apresentar e responder, a gente vai elaborar uma prova com 10 questões. Por que eu digo isso? Você dominando essas 25 questões, você vai dominar o conteúdo básico dessa matéria e vai estar preparado para a prova que será aplicada posteriormente. Tá certo, gente? Mas lembre-se, essa é uma parte do que a gente aprendeu. Vocês têm a oportunidade de assistir a aula mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida. Você tem a oportunidade de tirar essa dúvida direto comigo, através do e-mail, como fez o Fernando Cândido, né, que abordou esses 2 assuntos. Sinta-se muito à vontade, está aqui o e-mail, você pode mandar para a gente, que a gente vai responder com o maior prazer. Tá certo, gente? A nossa matéria, como eu disse, é Rádio e TV. Nós começamos o curso falando sobre as habilitações e as possibilidades, e depois, a partir da 4ª aula, nós fizemos um passeio sobre a história do rádio e também da televisão. Então, essas 25 questões não são as únicas que vocês, obviamente, devem saber, né? Mas essas são importantes questões que eu vou abordar em nossa avaliação, por considerá-las extremamente pertinentes. Então, a partir de agora, a gente vai trazer essas questões, vocês se concentrem nela, porque a nossa avaliação, ela vai estar justamente no que vai ser mostrado no dia de hoje, tá certo? Obviamente que a cada questão a gente vai se reportar a um ou outro assunto que não foi abordado entre elas, ok? A matéria, como você sabe, é Rádio e TV, essa é a revisão, eu sou o professor Oscar de Mello e, como eu disse, sinta-se à vontade para interagir com a gente também através do e-mail. Essas 3 primeiras questões eu quero falar basicamente sobre algumas das mais importantes funções, não que sejam as mais importantes, mas que geralmente chamam mais a atenção de quem faz um curso como esse. A maioria das pessoas que faz um curso como esse pretende trabalhar diretamente com a comunicação, tá certo? Então eu escolhi 3 questões, dentre essas 3 questões, pelo menos uma vai estar em nossa avaliação. Dentre as muitas funções, né, de que um radialista pode exercer, eu escolhi essa aqui que você está vendo, que é função do radialista locutor. Vamos relembrar? É função do radialista locutor, de acordo com a regulamentação da profissão, ler textos comerciais, apresentar e anunciar programas de rádio ou televisão, realizar entrevistas, promover jogos, brincadeiras e competições, comentar os aspectos técnicos e esportivos, participar de debates, mesas redondas e outras atividades peculiares ao rádio. Você viu que essa é uma visão muito ampla do radialista locutor. E na própria definição dela, você tem aí diversas variações. O locutor entrevistador animador, o locutor apresentador, né, de programa esportivo, locutor esportivo, enfim. Né, essa é uma visão geral do que é o locutor, né, o radialista locutor. A segunda questão específica, a profissão que eu escolhi, e aí já trazendo para o campo também da televisão, né, é função do radialista locutor noticiarista de televisão. Vamos lembrar qual é a função do locutor noticiarista de televisão? O radialista, locutor noticiarista de televisão, de acordo com a regulamentação da profissão, lê programas noticiosos de televisão cujos textos são previamente preparados pelo setor de redação, obviamente por um jornalista, né, que produz esse material, né, ou um roteirista, e você vai simplesmente fazer a leitura em TV. Essa é a função do radialista locutor noticiarista de televisão. Eu só quero relembrar que eu estou citando apenas algumas das funções. Foram muitas que nós mostramos. Nós dedicamos 2 aulas exclusivamente com relação às funções que podem ser exercidas por um radialista, né? Eu estou falando mais do produto final, mas lembre-se que tem todo aquele aparato que fica por trás do microfone ou das câmeras, como cenografia, como marcenaria, enfim, tudo, iluminação, né? Tudo que é ligado também ao mundo do rádio e a TV. Vamos a mais uma questão da nossa revisão? Olha, é a função do radialista apresentador de programas de televisão.
É por isso que é bom a gente diferenciar da função anterior que nós falamos. Nós perguntamos agora há pouco qual é a função do radialista locutor noticiarista de televisão. Veja que essa pergunta ela já traz uma vertente diferente. A pergunta é função do radialista apresentador de programas de televisão? Vocês se lembram da nossa aula? Essa foi a segunda aula que nós tivemos e nós mostramos inclusive o exemplo de alguns apresentadores que são radialistas, né? Eu citei na época o Moção, né, no rádio, né, e que também fez programas de TV. Citei o Ratinho, que é apresentador, né, o Luiz Bate, também que tem formação de rádio, mas o Bate, né, também tem formação jornalística. Eu citei o Datena, todos eles exercem a função de apresentador de programas de televisão. E qual é a função dele? Está aí na sua tela para que a gente possa relembrar. O radialista, apresentador de programas de televisão, correspondente na legislação à função de radialista, locutor, apresentador, animador, que, por sinal, só a título de curiosidade, é a minha especificação, tá certo? No meu registro profissional, além de jornalista, consta lá radialista, locutor, apresentador, animador. De acordo com a regulamentação da profissão, ele apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, tá vendo aí, ó, apresenta e anuncia, né, programas de rádio ou televisão, realizando entrevistas e promovendo jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio ou auditório de rádio ou televisão. Você vê que é praticamente a mesma função do radialista, né, locutor. A diferença é que aí com imagem, né? Mas você vê que a função é apenas pelo equipamento que é utilizado. Enquanto um utiliza apenas o microfone, o outro utiliza a imagem, a câmera e também, obviamente, o microfone. Uma outra questão para que a gente possa debater, né, já partindo para outra vertente, para outra possibilidade que você, enquanto formado em curso técnico de rádio e TV, pode exercer. É função do radialista operador de câmera de unidade portátil externa. Eu repito, eu estou fazendo questão de frisar, né, de que eu estou trazendo algumas questões de todas as aulas. Vocês se atenham a essas 25 questões, delas serão retiradas 10 questões para compor a avaliação de vocês, tá certo? Mas é bom a gente lembrar que existem outras funções também. É apenas uma forma da gente ajudar você a rememorar as aulas. Então, qual é a função do radialista operador de câmera de unidade portátil externa? Um nome comprido, pomposo. A função dele é a seguinte: encarrega-se da gravação de matéria distribuída pelo supervisor de operações, planifica e orienta o entrevistador, repórter e iluminador no que se refere aos aspectos técnicos de seu trabalho. Suas atividades envolvem tanto gravação como geração de som e imagem através de equipamento eletrônico portátil de TV. Olha, eu posso afirmar, pela experiência profissional que eu tenho, que dentro da profissão de rádio e TV, ninguém, né, faz nada sozinho. Um locutor no estúdio de rádio, sem um bom programador, sem um bom roteirista, né, sem um bom operador de áudio, ele não é nada. Tá certo? A mesma coisa de um repórter de TV, de um radialista de TV. Se ele não tiver uma boa interação, não se integrar com os profissionais que estão ao seu redor, é praticamente impossível você fazer um trabalho de qualidade. E especificamente nesse caso, né, do operador de câmera externa, a sintonia que ele tem que ter com a pessoa que ele trabalha ao lado dele, seja um assistente técnico, seja o repórter propriamente dito, ela tem que ser, né, muito boa, né? Veja aí que o próprio texto traz isso. Esse é o texto da regulamentação, é assim que diz a regulamentação, né, que ele tem que se envolver tanto na gravação como na geração de som e imagem através de equipamento, mas ele tem que dominar também, né, aspectos técnicos do seu trabalho e principalmente, né, interagir, né, orientar o entrevistador, o repórter, o iluminador. Você vê que é uma função extremamente importante, tá certo, gente? Vamos agora dar um pulinho e sair dessa parte mais de habilitação, né, ou de funções que um radialista pode exercer dentro da área, que é uma área, repito, muito ampla, para a gente entrar na parte histórica. É muito difícil você, dentro de uma história tão longa, tão ampla, como é a história do rádio e da TV, você escolher
né, determinadas questões para que a gente possa abordar. Até porque, como um apaixonado pela história, você se ater a um ou outro detalhe, né, você corre o risco de passar ou deixar passar despercebido algum aspecto extremamente importante. Mas para quem gosta de história como eu, sabe que você entender um ponto da história, se você conhece a história inteira, vai servir de referência para que você possa se orientar no contexto histórico de uma forma em geral, né? Se você lembra, por exemplo, da inauguração da primeira TV do Brasil, né? E se você acompanhou atentamente as aulas, você vai lembrar que ela foi precedida de alguns episódios. Eu só destaquei o dia da inauguração, né? Mas você vai lembrar, poxa, mas antes desse dia da inauguração, aconteceu um episódio X, episódios Y, tal, pá. Para que fique claro que a ideia não é restringir a discussão. Discutir história é muito complexo, é muito amplo, né? É para que apenas você tenha uma facilidade maior para contextualizar essa história. Então vamos partir para ela. Uma das colocações ou uma das questões que pode cair aí na nossa avaliação, né, é essa aqui. Demonstrou a existência da radiação eletromagnética criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Você se lembra que na nossa primeira aula de história de rádio, a gente apresentou um rapaz, né, um alemão, que eu vou dizer a você quem é logo na sequência, que fez uma descoberta muito importante, essa descoberta que nós falamos, e que foi tão importante que o seu sobrenome acabou batizando, né, um termo que é utilizado para definir frequência de rádio? Pois é, esse rapaz que nós vamos mostrar aí, né, o Heinrich Rudolf Hertz, tá certo? Ele que é um alemão que nasceu em Hamburgo no dia 22 de fevereiro de 1857 e morreu na cidade alemã de Bonn no dia 1º de janeiro de 1984. Foi um físico alemão, né, e Hertz demonstrou a existência de radiação eletromagnética criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Por isso que hoje o termo Hertz, né, kilohertz, megahertz, né, é utilizado em homenagem a esse rapaz, esse físico que conseguiu, né, criar esses aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio por perceber essa capacidade que elas tinham de conduzir sons, tá certo? Vamos a mais uma questão da nossa revisão. Rapaz, essa é muito legal, né? Esse é um fato que é muito importante para a história do rádio, porque remete a um brasileiro que tem uma importância mundial, né? E a colocação ela é feita da seguinte maneira. Foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. Ele é considerado o patrônio dos rádios amadores do Brasil e também é considerado no Brasil o pioneiro do rádio. Diga-se de passagem que ele não é pioneiro só a nível de Brasil, não, né? Esse padre que eu vou dizer a você quem é na sequência, você deve lembrar, obviamente, ele é pioneiro no mundo, né? Porque os registros mostram que ele foi o primeiro no mundo a conseguir transmitir a voz humana. Eram transmitidos outros tipos de som, mas a voz humana, pela primeira vez, foi transmitida através do resultado dos estudos e experiências desse rapaz, para que a gente possa relembrar, né? Roberto Landel de Moura, que nasceu em Porto Alegre, gaúcho de Porto Alegre, no dia 21 de janeiro de 1861 e morreu em Porto Alegre em 30 de junho de 1928. Ele foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro, considerado o patrono dos radioamadores do Brasil e também é considerado o pioneiro do rádio. O trabalho dele, gente, é tão importante, né? Mas tão importante que ele conseguiu patentear seus inventos não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. E girava ou envolvia experimentos com ondas eletromagnéticas. E foi pioneiro, tendo possivelmente, não há uma confirmação histórica, mas muito possivelmente sido o primeiro a transmitir a voz humana por rádio com sucesso. Ele não foi o primeiro que tentou, outros tentaram, né? A gente vai lembrar lá, né, das nossas primeiras aulas do Marconi, o italiano, que aprimorou o trabalho do Rudolf Hertz e tal. Mas pelos registros históricos, muito possivelmente, o Roberto Landel de Moura, esse padre gaúcho, né, esse padre brasileiro, teria sido o pioneiro, o primeiro a conseguir esse feito, tá certo? Olha aí a foto dele, só para a gente relembrar. Tá aí o padre brasileiro, também inventor. Mais uma questão, só para a gente lembrar, primeira rádio fundada no Brasil. E é bom vocês prestarem atenção nessa pergunta,
porque ela pode gerar dúvidas. A primeira rádio fundada no Brasil é a Rádio Clube de Pernambuco, que foi fundada em Recife no dia 6 de abril de 1919. Né? Por que eu digo a vocês que prestem atenção nesse detalhe? Né? Inclusive eu trago mais uma vez o texto, né, que foi usado na abertura no dia 7 de abril de 1919, o texto usado pelo Jornal do Recife, que noticiou a inauguração dessa rádio, a instalação dessa rádio. Porque, oficialmente, a primeira rádio do Brasil ela só veio 4 anos depois, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas a primeira rádio fundada no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco, a que começou oficialmente a operar no Brasil, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no ano de 1923. Então, só para que não haja essa confusão entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade, a história reputa como sendo a Rádio Clube a primeira fundada aqui no Brasil. Mais uma questão, né, que a gente vai aproveitar para relembrar aqui na nossa revisão: qual foi a primeira transmissão radiofônica do Brasil? Essa sim, a primeira transmissão radiofônica do Brasil, né, feita de forma oficial pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Aí já veio o evento que transmitia o discurso de um dos nossos presidentes. Em 1922, né, a primeira transmissão oficial feita a partir do Corcovado, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, que foi justamente o discurso do presidente Epitácio Pessoa, né, e o concerto da Orquestra Sinfônica O Guarani. Essa é oficialmente a primeira transmissão, né, em registro histórico que aconteceu no Brasil, que foi em 1992 e aconteceu lá no Rio de Janeiro. Está aí uma foto do presidente à época, né, o presidente da República, Epitácio Pessoa. Uma pergunta que eu acho importante trazer porque retrata para mim, ao lado de outros grandes nomes brasileiros, como Roquete Pinto e outros que foram importantes na história do rádio, mas esse, pelo seu pioneirismo e pela sua coragem, eu acho que merece um destaque na nossa revisão. Ele foi magnata das comunicações no Brasil entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1960. Foi dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e agência telegráfica. Eu tenho certeza absoluta que vocês lembram de quem eu estou falando. Eu estou falando do homem que era chamado carinhosamente de Chateau, né? Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido, né, o nome comprido, né, como Assis Chateaubriand ou Chateau. Ele nasceu em Umbuzeiro, no dia 4 de outubro de 1892 e faleceu em São Paulo, capital, no dia 4 de abril de 1968. E foi indiscutivelmente um dos homens públicos mais influentes no Brasil nas décadas de 40 e de 60, destacando-se como jornalista, empresário, mecenas e político. Só a título de curiosidade, para quem não sabe o que significa o termo mecenas, são empresários, são pessoas da sociedade que se destacam também pelo apoio que essas pessoas dão a eventos culturais, né? É um termo ainda lá da Roma antiga, de Constantinopla e tal, e que ainda é aplicado hoje, né? O termo mecenas, tá certo? Ele foi advogado, foi professor de direito, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Chateau, esse cara, né, contribuiu e muito para a comunicação, foi um dos grandes magnatas aqui do nosso país. Olha aí uma foto dele operando inclusive um rádio da época, né? É uma foto antiga do Chateau, já com a idade muito mais avançada. Ele era bem mais novo, tá certo? Então esse é o Chateau, um dos registros dele, aliás um registro até muito despojado dele, né? Vamos lá. Esse eu trouxe porque eu considero alguns dos eventos históricos como marcantes, né, na história do rádio mundial. Até para ratificar a força do rádio na sociedade. Por isso que eu fiz questão de, na nossa revisão, lembrar desse episódio histórico, né? Muito mais a título de curiosidade do que até com pretensão de usar numa futura avaliação da gente. Mas é bom a gente lembrar
porque eu acho esse episódio fantástico, né? Que é sobre o locutor norte-americano que narrou a invasão da Terra por marcianos, uma invasão fictícia e que causou pânico à população, tá certo? Quem foi ele? Só pra gente lembrar, foi esse rapaz aí, o Orson Welles, que aliás era considerado um radialista comum na época, mas que depois desse episódio ganhou notoriedade mundial, né? Ele interpretou de forma maravilhosa, né? E a imaginação do rádio acabou levando pessoas a acreditarem que era verdade essa invasão dos marcianos, colocando centenas de pessoas em pânico nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, só lembrando, congestionou os telefones de emergência lá nos Estados Unidos. Essa obra, né, que foi adaptada pelo Orson Welles, ela é uma adaptação do livro A Invasão do Mundo, aliás, A Guerra dos Mundos, do escritor britânico, o H.G. Wells. Ele fez uma versão dessa obra do H.G. Wells, né, que apesar do Wells não ter nenhum parentesco com ele, e criou esse texto, que era uma novela, né, e que acabou causando esse pânico pela credibilidade e pela influência que o rádio tinha nos Estados Unidos lá na década de 40, tá certo? Nossa 11ª questão da revisão, né, fala sobre um dos marcantes noticiários do rádio e também da TV. Foi o noticiário histórico do rádio e da televisão brasileira e seguia a versão americana do programa chamado The Your ESSO Report. Já respondi, né, gente? Pelo nome do programa americano, né, ou da versão, já dá para saber qual é a resposta, né? E a resposta tá aí, ó. Dia 28 de agosto de 1941, né, era lançado no rádio, na época só existia o rádio, a TV veio bem depois, né, 10 anos depois é que veio a TV, e que sobreviveu até 1968, que era o Repórter ESSO. Para a gente fazer um parâmetro do que era o Repórter ESSO àquela época, né, para os dias de hoje, para o nosso tempo, seria a influência que hoje um jornal nacional, né, tem junto à população, né, ou qualquer outro telegrande jornal de qualquer grande emissora do país, né? Você vende a verdade, mesmo que muitas vezes ela seja, né, cercada aí de interesses particulares, né, ou que seja tendenciosa. Mas você imagine numa época, quando surgiu o Repórter ESSO, em que o rádio estava ganhando força, a importância que uma notícia trazida por um programa como esse tinha para a sociedade. Então foi um dos programas mais importantes, né? Foi o primeiro grande programa no rádio e um dos primeiros grandes programas da TV, não foi o primeiro, né? A gente vai mostrar daqui a pouco qual foi o primeiro para você, eu também separei, mas também teve uma importância muito grande na TV, né? Como também teve no rádio. Então foi o Repórter ESSO, que viveu aí de 41 até 1968, levando, né, nessa matemática em conta tanto o tempo em que ele esteve na TV, como também no tempo em que ele esteve no rádio. Na questão seguinte que a gente destacou para vocês, olha, nasceu da luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo Congresso Nacional em 1962. O que é que nasceu nesse período? Nasceu um dos instrumentos mais importantes, né, que existem hoje para as empresas, né, de comunicação, né, de rádio e TV de uma forma geral, né, que foi justamente a ABERT, né, que é a Associação, né, Brasileira de Rádio e TV, né, que nasceu da luta contra os vetos do presidente João Goulart, como nós colocamos, ao Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo Congresso Nacional em 1962. Nesse momento, o empresariado de rádio e difusão começa a despertar e parte para um trabalho, né, de esclarecimento à sociedade. De forma bem coloquial, né, explicando para vocês, o rádio, a comunicação de uma forma geral, era muito espalhado, né? Existia a imprensa de São Paulo, existiam as empresas cariocas de comunicação, existiam as empresas mineiras, gaúchas, enfim, aqui no Nordeste já despontando algumas, que praticamente tinham apenas em sua região a sua força. Isso, de certa forma, nacionalmente, acabava enfraquecendo o movimento das empresas de rádio e televisão. No final de 61, no começo de 62, observando a resistência que havia para a aprovação desse importante código, né, de telecomunicações, houve pela primeira vez um movimento de unificação dessas empresas por todo o Brasil, né, com uma ótica extremamente óbvia de quanto mais unidos e quanto maiores, mais fortes eles seriam. Tanto que o resultado da criação da ABERT foi justamente a aprovação
né, depois de uma longa negociação desse Código de Telecomunicações. Então o surgimento da ABERT, ele tem uma importância muito grande e aconteceu em 1962. A nossa 13ª questão da nossa revisão de hoje eu achei legal destacar isso porque eu admiro as rádios que têm coragem de tomar determinadas decisões, né, num universo que parece tão distante. Essa foi a primeira, né, foi a pioneira, a primeira emissora de rádio FM a trabalhar exclusivamente com material jornalístico. Por quê? Existia a AM, né, a amplitude modulada, né, com um alcance muito grande, mas com uma qualidade de som reduzida. Surge a FM com a qualidade de som muito melhor, qualidade de CD, né, hoje com as rádios digitais, qualidade de DVD, né, e que acaba aproveitando essa qualidade que tem para serem também rádios quase que exclusivamente musicais. Aí um dia uma rádio diz, não, por que não aproveitar essa qualidade também e fazer uma rádio FM com programação totalmente jornalística? E coube justamente a essa rádio, a CBN, ser a pioneira, né? Pioneira e corajosa, né? Na época era quase que impensável, né, você dizer, poxa, vamos pegar uma qualidade de uma rádio FM e fazer ela uma rádio só jornalística. Pois a CBN foi lá, CBN de São Paulo, isso foi já agora, mais próximo, em 1996, ou seja, já nos anos modernos do rádio, se assim podemos colocar, e foi justamente a CBN de São Paulo a primeira. Depois outras unidades da CBN, né, também passaram a tocar a notícia, inclusive é esse o slogan da CBN, que é a rádio que toca notícia. Deixa eu voltar aqui, só pular aqui. Nossa 14ª questão. Permite a compreensão dos sinais de voz abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens. Eu fiz questão também de colocar essa pergunta na nossa revisão de hoje, porque eu também reputo como o terceiro grande passo do rádio. Nós tivemos o nascimento através da amplitude modulada, da AM, nós tivemos a melhora, se assim podemos dizer, com o nascimento da FM, um segundo ponto, e aí vem um terceiro ponto, né, que é extremamente importante, que é o nascimento do rádio digital. A tecnologia de rádio digital permite a compressão dos sinais de voz, abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens. Quem possui o aparelho de rádio digital pode ouvir rádio AM sem interferências e FM com som de CD. De imediato, os testes de rádio digital melhoram a qualidade na transmissão de rádio. Lembrando que a tecnologia de rádio digital, apesar de não ser tão nova, né, mas ela ainda é, digamos, pouco explorada pela maioria das rádios do Brasil. É uma tecnologia que, obviamente, é mais cara. Os aparelhos também são aparelhos, né, para a sua implantação, nem tanto os aparelhos receptores, mas mais para a sua implantação. São aparelhos mais caros, mais onerosos, o que dificulta que boa parte das rádios elas possam implantar isso de forma imediata. Mas só para que a gente possa ilustrar, é a mesma coisa você pegar o seu aparelho de rádio, que toca AM/FM, ele sendo digital, recebendo uma transmissão digital, você vai estar aqui ouvindo uma música e você diz, poxa, que música legal, que música é essa? Aí você não precisa nem esperar o locutor dizer o nome da música no final com aquela voz de FM. Você ouviu agora, pá, pá, pá. Não, muito provavelmente vai estar lá na tela qual é a música que está tocando, quem é que está cantando, quem é o autor. Nessa mesma tela ele pode trazer informações jornalísticas, pode passar informações sobre o tempo. Então o rádio digital ele possibilita isso, né? A compressão dos sinais de voz, e aí com essa compressão você abre espaço para você enviar outras formas de transmissão, né, de informação, como por exemplo textos e imagens. Nossa 15ª colocação, né, na revisão, forma de transmissão de som e imagem através de uma rede qualquer de computadores, sem a necessidade de efetuar downloads do que está se vendo ou ouvindo, pois desse método a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as repassa ao usuário. Essa foi uma das nossas últimas aulas, se eu não me engano foi a 7ª, aliás foi a 6ª aula da gente, quando a gente falou sobre o nascimento dessa ferramenta que eu acho fantástica. Antigamente na internet, para você ouvir qualquer tipo de arquivo, você tinha que baixar o arquivo, né? Se você tivesse que enviar alguma coisa, você tinha que fazer também o upload, né? O download para baixar, o upload para enviar.
Aí vem a tecnologia streaming, né? Que possibilita que você não precise baixar o arquivo, né? Ele é executado ao mesmo tempo, né, em que o próprio programa o reconhece e o baixa. Então, o streaming, ele veio permitir, né, um avanço muito grande do rádio na internet, posteriormente também das imagens na internet, né? Só que anos depois, com o surgimento de tecnologias mais avançadas, para transmitir aqueles dados que eram dados muito mais pesados do que você simplesmente transmitir o áudio, mas o descobrimento, o surgimento do streaming, né, foi muito importante. Algumas ferramentas importantes de streaming a gente usa hoje que nem lembra, né? Os players, né? O Windows Media Player, né? É um tocador, um reprodutor de streaming. O YouTube, né, também é um reprodutor de streaming, né, entre outros que existem aí no mercado. As rádios, né, a Radio, a TuneIn, entre outros apps, né, que você pode utilizar até no seu smartphone, que conseguem transmitir o streaming numa qualidade muito grande. E hoje, com a melhora da qualidade da internet, né, você consegue assistir, inclusive, né, imagens em alta definição, né, coisa que já era possível pensar, mas era impossível executar lá nos anos 80, no começo dos anos 80, quando o streaming foi descoberto e começou a ser desenvolvido, tá certo? E aí uma pergunta a título de curiosidade, eu gosto muito de história, né? O rádio, ele é uma potência mundial, ele não é exclusividade apenas aqui do Brasil, não é verdade, gente? Mas qual seria o país, não o país em números absolutos, de ouvintes, né? Nós não somos o país que mais ouve rádio, né? Mas essa é uma peculiaridade do Brasil. Nós somos um dos que mais ouve rádio, tá certo? Nós somos os maiores consumidores de aparelhos de rádio do Brasil. Não sei se é por costume do brasileiro de ter mais do que um aparelho, né, de determinada tecnologia, mas a gente consome muito aparelho de rádio. O rádio ele é ainda muito forte no Brasil, né? Isso a gente pode até fazer uma analogia, por exemplo, com os smartphones, os celulares. Hoje é muito comum uma pessoa ter 2, 3 telefones, apesar de que o smartphone só já tem tanta função no mundo, e hoje com os dual chips da vida aí, né, alguns até com 4 chips, né, a vida facilita muito para quem não gosta de andar com muita coisa. Mas o rádio é interessante, né, as pessoas, eu particularmente, como sou um apaixonado pelo rádio, tenho muitos aparelhos de rádio, já compartilhei essa informação com vocês, né, então a gente compra muito rádio. O Brasil é o principal comprador de rádio do mundo, e essa aí fica mais a título de curiosidade, tá certo, gente? Inclusive esse rádio aí é um rádio bem antigo, viu? Eu tenho, viu, gente? Eu tenho um rádio, né, que é da década de 60, eu acredito, né, que foi um rádio que eu ganhei de presente, eu tive que reformar esse rádio, né, que funciona hoje perfeitamente, é um rádio valiosíssimo no mercado, é um dos meus xodóis, que é o chamado Transglobe. Né? Para quem não conhece, dá uma pesquisada aí na internet, é um rádio que ele pega faixas e estações do mundo inteiro, é um rádio bem grandão, né? Entre outros rádios pequenos que eu uso no dia a dia, mas eu sou um apaixonado pelo rádio e ajuda a aumentar essa estatística aí de consumidor do rádio, porque eu tenho um bocado, tá certo? Nossa 17ª questão dessa nossa revisão, e aí a gente vai puxar lá para o começo da história da TV, né? Sua descoberta ela foi decisiva para o nascimento da TV. Vocês se lembram da nossa primeira aula de televisão, o surgimento da TV, né, no mundo? Aconteceu de forma meio que casual, né? Uma determinada substância foi descoberta e percebeu que essa substância tinha uma capacidade especial que no futuro foi decisiva para que ela pudesse crescer, evoluir e se tornar no que é a televisão hoje. Tá aí, ó, o rapaz que sem querer mesmo, viu? Em 1817, acabou descobrindo o selênio. Foi o sueco Jacob Berzelius, um elemento químico brilhante e luminoso. O feito marcou, né, como o primeiro passo para a transmissão de imagens. Ele estava visitando uma fábrica, vocês se lembram, eu acho, da nossa aula, onde era produzido telúrio. E aí ele percebeu uma substância brilhante. Que substância é essa? Aí começou a investigar, tal, percebeu que ela tem uma capacidade, né, de transmitir, né, imagens, então isso tem alguma coisa especial aqui. Aí foi quando ele descobriu o selênio, que foi extremamente decisivo para o desenvolvimento da televisão lá no comecinho, tá certo? Então foi esse o elemento, é o selênio, a sua descoberta ela foi decisiva para o surgimento da televisão. Criador do iconoscópio. Por que eu fiz questão de trazer essa questão, né, sem querer ser redundante? Fiz questão de trazer essa questão, né?
Porque esse é um dos primeiros aparelhos que transmitiam algum tipo de imagem, né? É o iconoscópio. Ele lembra um pouquinho, óbvio, de uma forma cilíndrica, um tubo de TV, né? E ele foi criado por esse rapaz aí, ó, o russo. Em 1923, o Vladimir Kosma Zworykin, né, engenheiro eletrônico russo nacionalizado americano, que patenteou o iconoscópio, né? Usando o aparelho, ele conseguiu transmitir imagens numa distância de 45 quilômetros. O iconoscópio era bem parecido com os televisores atuais. Eu falo em termos de tubo de imagem, né? O primeiro protótipo foi apresentado numa reunião de engenheiros em Nova York em 1929 e construído pela RCA em 1933. Em 1926, o engenheiro escocês John Logie Baird conseguiu transmitir alguns contornos de imagens em movimento em uma demonstração em Londres para a comunidade científica, assinado depois um contrato com a BBC para transmissões experimentais. A gente aproveitou e trouxe outra informação para você. Então foi esse russo aí que inventou o iconoscópio, seria a bisavó, né? Lembrando que teve o Telehor, né? Lembra aquele aparelho gigante de TV que nós falamos na aula anterior, né? Mas com a tela de apenas 5 polegadas, né? Precisava ter aquele tamanho todinho só de equipamentos internos para conseguir transmitir numa tela de 5 polegadas. Mas o Telehor ele veio posterior ao iconoscópio. Nossa questão 19 da nossa revisão: qual foi a primeira TV a transmitir experimentalmente nos Estados Unidos? Eu considero essa uma das TVs mais pioneiras que existem, né? Até porque ela é uma das 5 maiores do mundo ainda, ela está na 4ª colocação pela última pesquisa, mas só ela que, por exemplo, transmitiu pela primeira vez, né, nos Estados Unidos de forma experimental, foi ela a primeira vez a transmitir em cores, foi ela a primeira a conseguir, né, gravar um videotape ou gravar em videotape, e é justamente essa emissora, a NBC. Em 1930, precisamente no mês de julho, a NBC, subsidiária da RCA, transmitiu experimentalmente nos Estados Unidos com a emissora W2XBS. Então foi essa a pioneira, a NBC. Nossa próxima questão, a 21ª transmissão ao vivo da história da televisão. Esse é um marco importante, tá certo? Nós estamos falando do início de uma TV, né, de transmissões que aconteciam dentro de estúdios, transmissões experimentais. Mas qual foi o primeiro evento histórico que foi transmitido, né, ao vivo na televisão? Ele aconteceu lá na Inglaterra, gente, para a gente lembrar. Vamos relembrar? Olha aí, tá vendo aí a foto que mostra a coroação, né, da família real britânica. Foi em 1936, Europa e Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia e a coroação do rei Jorge VI é considerada historicamente a primeira transmissão ao vivo da história da televisão, e ela foi assistida, gente, por mais de 50 mil pessoas lá em Londres, na Inglaterra. Então tem uma importância histórica gigante esse episódio, porque marcou a primeira transmissão ao vivo. Olha ela lá, ó, família real, né, o rei Jorge VI, a rainha Elizabeth, que está mais à frente ali, ó, ele está do lado direito, ela do lado esquerdo, tá certo? Nossa próxima questão, a 21ª, possibilitou a primeira transmissão de televisão ao vivo entre a Europa e os Estados Unidos. Qual foi o feito, qual foi o evento que possibilitou a primeira transmissão de televisão ao vivo entre a Europa e os Estados Unidos? Veja a diferença de tempo, né? Nós falamos de 1936, essa primeira transmissão ao vivo, e apenas quase 3 décadas depois, em 1962, que é considerado o grande avanço moderno da TV, pois é o ano que é realizado nos Estados Unidos a primeira transmissão de TV via satélite. Foi lançado em 10 de julho de 1962 na Estação de Força Aérea de Cabo Canaveral, né, o satélite que possibilitou a primeira transmissão de televisão ao vivo entre a Europa e os Estados Unidos. A primeira transmissão de sinal televisivo ocorreu no dia 23 de julho. E só para lembrar, né, o nome do satélite que é responsável por esse feito histórico, lá em 1962, é o Telstar, que fazia parte de um projeto da NASA chamado Telestar, né? E o primeiro satélite foi o Telstar, que foi o satélite que possibilitou essa transmissão ao vivo. Nossa 22ª questão, agora a gente já chega para a TV no Brasil.
Foi inaugurada em 1951 e é pioneira, né, na primeira emissora de TV do Brasil. Vocês lembram qual foi ela? Né? Lembram qual foi a primeira? Ela fez no começo desse mesmo ano, né, uma transmissão experimental com um show, né, do Frei, né, Mujica lá do México. Depois ela transmitiu um filme sobre Getúlio Vargas, mas só oficialmente, meses depois, é que ela entrou no ar, que foi justamente a TV Tupi de São Paulo. No dia 18 de setembro, a TV Tupi de São Paulo, PRF3, né, foi inaugurada. Era a concretização do sonho de um pioneiro da comunicação do Brasil, ele, rapaz, o Assis Chateaubriand, ou Chateau, que já controlava uma cadeia de jornais e emissoras de rádio chamada Diários Associados. Chateaubriand havia encomendado à RCA equipamento para 2 emissoras de televisão. A antena foi instalada no edifício do Banco do Estado de São Paulo e vista por 200 aparelhos de TV que foram espalhados por vários pontos da cidade, por alguns viadutos, a exemplo do viaduto do Chá, né? Na Praça da Bandeira foi colocado também um aparelho de TV, alguns foram espalhados entre acionistas da casa deles para que eles pudessem acompanhar, mas foram 200 apenas no total. E só para a gente relembrar, foi um dia histórico, porque deu problema em uma das câmeras de televisão, eram 2, uma quebrou, né? Chegaram a cogitar a possibilidade de adiar essa inauguração, só que o Chateau disse não, né? O Cassiano Gabus Mendes, que era diretor na época, disse não, a gente vai inaugurar hoje. E foi inaugurado, gente, com apenas uma câmera e acabou dando certo, né? A Sônia, né, a garotinha que era o xodó do Chateau, acabou pronunciando as primeiras palavras da TV brasileira no dia 18 de setembro, com a inauguração da TV Tupi. No mesmo ano, já meses depois, foi inaugurada a TV Tupi do Rio de Janeiro. A TV começava a surgir com força aí, tá certo? Nossa 23ª questão, primeiro telejornal da TV brasileira. Nós falamos do Repórter Esso, mas teria sido ele o primeiro telejornal? Ele foi pioneiro no rádio, né? Mas teria sido ele também pioneiro na TV? Não. O primeiro telejornal da TV, que é da TV Tupi, né, é o telejornal Imagens do Dia. Só que, veja, é um fato interessante, né? Ele precisou... O Brasil não tinha experiência nenhuma, né, em televisão. A experiência que o Brasil tinha era de jornal, impresso e de rádio. Então, para que esse primeiro telejornal fosse para o ar, ele precisou contar com a experiência e o know-how daqueles que já trabalhavam no rádio e também nos jornais. Havia uma forte influência pelo desconhecimento que existia ainda da tecnologia, da forma de fazer TV, porque o Brasil era incipiente, estava no comecinho ali, ainda não sabia dominar. Foi o Imagens do Dia que teve, né, como apresentador o Maurício Loureiro Gama. Tá aí uma imagem mais ou menos do que era a TV na época, ó. Isso aí é o logo do jornal, né? Uma coisa muito rústica, diga-se de passagem, tá certo? Vamos a mais uma questão da nossa revisão, a 24ª e penúltima. Sua estreia marcou o início das operações em rede no Brasil. Eu achei importante destacar isso para vocês pelo seguinte: as transmissões de rádio e de TV, principalmente de TV, elas eram regionalizadas. A TV transmitia, a TV em São Paulo transmitia para o estado de São Paulo, a TV no Rio transmitia para o estado do Rio e por aí vai, onde tivesse emissora de TV funcionando. O primeiro programa com a inauguração da emissora, eu vou citar a emissora daqui a pouco, né, que vai completar agora até inclusive 50 anos, que conseguiu transmitir em rede para diversas cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outras, foi justamente um dos mais conceituados, se não o mais importante telejornal do Brasil, que foi o Jornal Nacional, que inicialmente foi apresentado pelo Heron Domingues e pelo Léo Batista, que até hoje ainda está em atividade. Teve Sérgio Chapelin, teve Cid Moreira, que aparece aí na imagem, como um dos primeiros apresentadores, tá certo, gente? Mas inaugurou as transmissões em rede, né, pela Rede Globo. Rede Globo tinha surgido 3 anos antes. A Rede Globo, ela surgiu em 1965, em 68 lançou o Jornal Nacional. E a nossa última questão de hoje, da nossa revisão, primeira transmissão em cores da TV brasileira. Quem será que fez essa primeira transmissão? Vamos relembrar? Foi assunto, inclusive, na nossa última aula. O ano da TV em cores, né, ou a cores no Brasil, em 31 de março de 1972. Veja só, gente, quantos anos depois, lá da primeira vez que um norte-americano ou uma empresa norte-americana, no caso a NBC, conseguiu colocar cor em suas imagens. Aconteceu a transmissão a cores da TV brasileira da Festa da Uva de Caxias do Sul e o sistema adotado,
né, nós falamos sobre isso na última aula, sobre os 3 principais que são utilizados no mundo, foi o Pau-M e a TV Globo é a mais adiantada na implantação das imagens coloridas. Mas foi quase uma coisa experimental, viu? Apenas no ano seguinte, no ano de 73, é que os primeiros programas começaram a ser transmitidos totalmente em cores, né? Até aí era apenas fase experimental. Os programas eram transmitidos ainda em preto e branco e só em 73, tendo a Globo também como uma das pioneiras, né, é que ela lançou novelas, lançou as primeiras novelas. Lembrando, a primeira novela foi o Bem Amado, né, com Paulo Gracindo e um grande elenco, né, e outros programas que também foram lançados em cores apenas um ano depois dessa primeira transmissão em fase experimental, que foi justamente a Festa da Uva em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E só lembrando, essas imagens que vocês estão vendo aí na sua tela, pode abrir mais uma vez aí, por favor, elas são imagens do dia, são imagens do evento, e não são imagens que foram captadas por fotógrafos, são imagens geradas pela TV, só para que a gente possa lembrar. Tá bom, gente? É isso aí, a gente deseja uma boa sorte, né? Deseja que vocês possam ter absorvido o máximo, tenham absoluta certeza que foi para mim um enorme prazer ministrar essa matéria para vocês, por diversos aspectos que eu fiz questão de passar durante esse tempo que nós passamos juntos. E outras oportunidades também nós vamos ter de debater em outras matérias que nós vamos também ministrar aqui no curso. Desejo muita sorte, de coração, prestem muita atenção nessa nossa revisão, a nossa prova está aqui, né, para que vocês tenham um bom resultado. Mas independente do resultado da avaliação, que vocês tenham adquirido o que há de mais importante e o meu principal objetivo, conhecimento. E olha, gente, para trabalhar em rádio e TV, quanto mais conhecimento, melhor. Tá certo? Grande abraço a todos, boa sorte e até a próxima.